nós nos tornamos escravos, escravos das nossas metas, dos nossos alvos, e vivemos à periferia de quem somos. O trabalho humanitário faz esse diálogo com a nossa essência. E, Vitor, como que você enxerga a importância da espiritualidade no processo terapêutico de um paciente? Eu acho que o nome espiritualidade, ele não é um neologismo, mas ele está mais leve. Espiritualidade, ele transcende aos muros das doutrinas. Eu diria que espiritualidade é essa interrogação que a alma traz no seu ser. Né? Assim, o que fez Zenão de Sítio, lá no estoicismo, na época de Sócrates, já que ele era um mercador rico, dizer que tinha algo que faltava nele. O que fez ele procurar e chegar em Atenas e dali fundar na Estoa esse questionamento. O que fez isso? Então, essa voz que vai além dos 5 sentidos, essa voz que vai além da fisiologia, para nós espiritistas ou religiosos, fala do gênio divino. Fala do gênio divino. E esse gênio, ele vai se desenvolver naturalmente em direção ao Criador. Se você quer botar esse Criador por plenitude, para mim tá bom. Se você quer dizer que esse Criador é felicidade, para mim tá ótimo. Então, a felicidade transcende o pragmatismo, transcende a matéria. A felicidade, em uma proposta junguiana, fala do diálogo com o íntimo, com o cerne, com o eu profundo, ou com Deus em nós. Então, nesse afã, nesse propósito, quando você começa a transcender a você, parece que esse gene divino, ele reverbera. Ele começa a multiplicar-se e começa a ter uma resposta para a sua fisiologia. Então, se a gente for buscar mente sã, corpo são. Eu vivenciei uma experiência, por exemplo, após a pandemia, nós ficamos com muitas viúvas. E as viúvas em seus apartamentos sozinhas. Isso criou um processo de ansiedade, desse vazio existencial. Né? Quando a gente fala de vazio existencial, contempla muito dos transtornos dos nossos dias. E aqui a gente tem algo muito simples, que é consertar brinquedos. E como a gente assiste às comunidades do sertão, o sertão a gente leva brinquedo que a gente refaz. Aqui a gente só entrega brinquedos novos, né? Porque aqui sente mais o impacto das grandes cidades. As crianças são mais exigentes daqui. Mas os de lá, eu poderia dizer que tem mais amor. Por quê? Então, aqui a gente recebe esses brinquedos. E a gente tem uma oficina. Então, essas mães vinham, lavavam esses bichinhos de pelúcias. Essas senhoras, elas de novo, maquiavam essas bonecas. Elas faziam uma roupa nova. E se você me perguntar em que momento há um toque do que as mãos manuseiam e o que é internalizado, e ela começava a ter motivação e voltava a usar um batom e começava a usar uma roupa melhor e começava a perceber o brilho nos olhos, sabe? Eu posso narrar uma história aqui, eu vou encerrar, não vou botar os nomes. Eu fui procurado no final do ano, em dezembro, por uma pessoa que frequenta esse Vitor. Eu estou com um caso tão difícil. Eu pedi ajuda a Deus e veio o seu nome. Eu só pedi, quando as pessoas me dizem isso, que Deus mande as pessoas que realmente sabem, porque ele bota meu nome como se eu soubesse. Né? Então, mas aí a história se deu da seguinte forma. Uma pessoa não conseguia engravidar. E ela tinha feito todos os tratamentos daqueles dias. Isso já tem algumas décadas. E ela não conseguia engravidar. E ela disse assim para o companheiro, e se a gente improvisar de outra forma? Aí ele disse, cuidado com esse improviso. Ela disse, mas eu vou pensar. E ela começou a se envolver com isso, né? E naqueles dias,
assim, quando a pessoa não queria, ainda se conseguia a criança, né? Hoje em dia nós temos aqui o lar adoção, mas tem toda uma tramitação jurídica. As crianças chegam aqui por delegação do órgão competente e o processo de adoção é por órgão competente. Mas, em suma, uma mãe ia abortar e ela disse, não aborte, que eu sou filho. Essa moça, ela então se permitiu e ela começou a dizer, Vitor, eu comecei a gestar para o meu marido. Eu dizia, estou providenciando, estou providenciando. Ele ria, mas às vezes os homens não percebem o não dito, né, que está por trás do dito. E quando a moça pariu, ela pegou a criança, era uma moça de rua, e ela preparou o marido. Ela botou venda nos olhos do marido, e quando mostrou, ele disse assim, não quero não, não quero. Pode devolver. E ela disse, eu não comprei, não tem PROCON, não posso carimbar. Mas isso foi angustiando, e ao longo de 2 meses ele disse, ou a criança ou eu. E ela disse, eu tenho um compromisso com a vida. E acabou o casamento. Só que quando essa criança completou 7 anos, ela apresentou leucemia e faleceu. Foi quando levaram para conversar comigo. E ela disse assim, o que é que Deus quer de mim? Porque eu deixei o meu marido, que eu amava, por essa criança. E ele levou. Como eu vou viver? E eu disse, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Eu estava ajeitando os brinquedos para o sertão. Era na minha casa. A gente não tinha esse espaço, eu fazia na área da minha casa. As pessoas deixavam os brinquedos lá. E tinha gente trabalhando, disse, começa a ajeitar os brinquedos. E ela começou a ajeitar os brinquedos. E o tempo foi passando. A gente faz esse trabalho grande para o sertão no dia 1º de cada ano. Para quem está com angústia de ano novo, é maravilhoso. Porque tem um trabalho no dia 1º. Não sofre com o Réveillon. Não sofre com o Natal. Porque são festas que falam de família, de vínculos, de sonhos, de esperança. E às vezes você está num ambiente tão nebuloso que você não consegue ver o amanhã. E a gente botou ela para trabalhar. Volto a dizer que todos os nossos trabalhos são orientados pelo plano espiritual, inclusive essas datas. Bom, se passou. A gente foi para o sertão e naquela época a gente ia também com a van. A van quebrou no final. Quando a van quebrou, a gente já era de noite, a gente voltava para o sertão, tinha feito todas as entregas. Formaram-se 2 grupos. O grupo dos homens, que foram tentar resolver a quebra do veículo, e o grupo das mulheres, que foram ver como melhorar processos. Acontece que eu estava embaixo da van, olhando, e eu vi uma risada muito alta. E uma pessoa que dizia, o ano que vem não vai ser assim, porque eu achei errado isso, vou melhorar aquilo, os brinquedos têm que estar assim. Mas falava com tanto amor, que eu saí debaixo da van. Fica quem estava falando. Essa moça, alguns anos depois, ela se afastou, mas ela desenvolveu um trabalho com criança carente. E antes dela se afastar, um dia eu lhe fiz uma pergunta e você só silenciou e fez uma prece. Aquela criança que eu perdi fez eu ver crianças que não são acolhidas, não só uma. Hoje eu cuido de muitas crianças. Então, o trabalho voluntário tem um alcance, uma dimensão, que por mais que nós tenhamos conhecimento, não consegue avaliar. Porque uma alma com chama de vida acende inúmeras outras almas. E um ser humano, ele não tem como ser mensurado. Porque o que ele desperta, o que ele acorda, o que ele transmuta é incalculável. O trabalho voluntário pode ser apenas essa centelha que acenda essa chama. Porque nós sabemos no ambiente acadêmico que para ter a queima precisa ter o oxigênio. É por isso que quando tem uma vela a gente bota um copo, acaba o oxigênio e apaga a chama. Então muitas vezes o mundo material ataca essa chama divina. Que não importa qual é o nome. E o trabalho voluntário, que a gente chama de trabalho de caridade, acende essa chama. E essa chama acende inúmeras chamas. É mais ou menos assim como eu vejo. E quando a gente está em harmonia, o que os gregos chamavam de eudaimonia, o corpo estua o que o espírito vive. Quando a alma se planifica,
apesar de todo o corpo ter um término, toda construção material tem um tempo de validade. Mas esse tempo de validade, ele é pleno. De maneiras que quando baixarem as cortinas da carne, a alma já está qualificada para prosseguir a sua jornada do outro lado. E assim, a felicidade que já sentiu o cheiro se planificará do outro lado. Paulo de Tarso dizia assim: a gente semeia no corpo corruptível e colhe no corpo incorruptível. Eu fiz poucas citações religiosas hoje, você há de convir. A próxima pergunta é, Vitor, tem um espacinho aqui para mim? Já quero começar logo após aqui o Once Voz, já quero começar. Nossa, olha, emocionei. Prometi para vocês uma conversa vai unir, né? Saúde, espiritualidade, compromisso social. E a gente está entregando aqui para vocês uma conversa inspiradora sobre solidariedade, cura e transformação e cuidado também. E um desses projetos que temos aqui é o fono no nosso lar. Então, professoras, Gabriela, poderia contar um pouquinho para a gente como que surgiu essa ideia do fono no nosso lar? Fica até difícil depois disso, né, dessa emoção. Mas eu já fazia um trabalho voluntariado aqui na casa, atendendo pessoas com problemas de voz e fala. E aí sempre tive vontade de tentar trazer os alunos, dar um sisal para cá. E uma vez convidei uma aluna, a aluna gostou, falou para outro aluno, esse aluno outro gostou, eu disse, eu vou colocar isso no papel. Mas eu, na minha especialidade só, não ia conseguir todas as demandas aqui da casa, porque aqui tem o lado dos idosos, tem a creche, tem as escolas, tem um lado de adoção. Então, eu sou especialista em voz, então eu não ia conseguir. E aí logo pensei na professora Marisa, que é minha colega, que trabalha comigo, porque ela é especialista em deglutição e disfagia e em motricidade orofacial, para ela trabalhar com os idosos. E sozinha também, nós duas não ia dar conta, e a gente pensou na outra professora que é especialista em linguagem, que poderia atender as crianças com problemas de linguagem, que aqui tem tanta demanda, vai ter a casinha do autismo. E aí elas toparam, eu coloquei essa ideia no papel, se tornou um projeto de extensão que ainda está recente, começou no início do ano, e os alunos estão muito engajados, já está muito bonito o trabalho. Os pacientes são atendidos com muito carinho, e é isso, a gente só quer continuar e continuar. E, professor, existe algum custo para quem quer participar? Não, não existe nenhum custo. Todo paciente, toda pessoa que tem problema de voz e fala pode chegar, inclusive de qualquer religião. Os alunos que fazem parte também, tem várias religiões, tem gente católica, evangélica, não tem acesso à parte, apesar de ser no centro espírita, não tem acesso à parte de doutrina da casa, o ambulatório é separado, então as pessoas são muito bem-vindas. E a gente faz essa parte, e a Marisa, que é a parte com os idosos. Então, nossa área é motricidade orofacial e disfagia. Então, quando tem alguém precisando da assistência para uma paralisia facial, uma dificuldade de deglutição, seja por um câncer de cabeça e pescoço, pós-acidente vascular encefálico, ou alguma doença neurogênica degenerativa, então a gente faz essa intervenção nesse processo. A demanda, nesse sentido, pelo desconhecimento, né, é muito restrita ainda. Então, a gente também tenta ajudar a professora Yara, que é a colega que fica na área de linguagem, junto com a professora Gabriela, então, para fazer os contatos na creche, o contato no lar de adoção. Nós fomos no lar de idosos também, porque já identificamos que existem algumas dificuldades, né? Então, a gente está tentando dar esse suporte nesse sentido, né? Todo mundo que aqui está é sempre muito receptivo com a gente, né? Sempre direciona a gente muito bem, dá um suporte essencial para que a gente possa, e nos escuta também. Então, é uma troca muito rica nesse sentido, porque a vivência de quem está diariamente é totalmente diferente da nossa, né? Nós viemos pontualmente, determinado dia da semana. Então, quem está em contato, os cuidadores, todo mundo que está nesse contato mais direto, eles nos dão esse feedback muito, muito prático do que realmente está sendo vivenciado e acontecido, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir, né, nessa assistência, nesse processo que acontece. Quais são as ações realizadas pelo projeto aqui? O projeto Fono Nosso Lar, a gente faz um ambulatório com essas pessoas que têm problemas de voz e fala,
faz o atendimento na casa dos idosos, na casa de adoção, com o pessoal da creche. A gente vai iniciar com oficinas também para os palestrantes espíritas, para os trabalhadores da casa, para os cuidadores, os professores, oficinas para melhorar a questão da voz, porque tem um desgaste diário da profissão, a questão da comunicação também, para que essa mensagem seja transmitida da melhor forma. Qual que é o impacto que esse projeto tem na formação das pessoas que participam, dos alunos que participam desse projeto? O impacto é grande em duas frentes, tanto para o paciente que está chegando, que muitas vezes ele não teria acesso em outro local, ou seria muito difícil esse acesso, com muito protocolo, muita burocracia, uma fila grande de espera. Aqui a gente tem essa demanda mais fácil. E para o aluno, que ele é ativo no processo, ele elabora as estratégias, faz as orientações, ele precisa realmente ter essa atividade e ele com certeza vai formar um fonoaudiólogo mais humano, mais caridoso, com esse olhar ampliado no social, vendo a realidade de perto, a realidade social. Então, só complementando a fala da professora Gabriela, eu acho que é ele sair da questão acadêmica para vivenciar outra realidade. São tantas histórias, né, que a gente escuta, principalmente no lar de idosos e na casa de adoção. São histórias fortes, né, que faz com que a gente entenda que a nossa realidade ela vai muito mais além do que a gente tem em casa, do que a gente tem na academia, né, trazer esse olhar que Vitor falou, essa questão dessa sensibilidade que surge, né, essa chama que às vezes está lá um pouco apagada, um pouco adormecida, e às vezes você escuta algo que faz com que você reacenda, né, e você entenda que seu papel aqui é muito, muito maior do que só a academia, ou do que só fazer parte de uma estrutura familiar, entendeu? Então, acho que essa noção de mundo, de sociedade, de humanidade, ela é muito oportuna dentro da proposta do projeto. Vitor, então, para encerrar o nosso episódio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os profissionais de saúde que nos acompanham, para todo mundo que acompanha o nosso podcast, sobre a importância de enxergar o paciente além da doença, sobre a caridade e sobre a junção desses dois aspectos. Esse convite é o convite de quem somos, né? Quem nós somos. Que todos nós estamos de passagem. Como nós nos manteremos vivos? Quais são as marcas que nós deixamos nas estradas por onde passamos? Eu me emocionei muito com a fala das professoras. Certa feita eu conversava com um amigo espiritual. Ele dizia assim: nós temos na formação do ser os pais. E os pais vão passar os valores de sentimentos éticos, comportamentais, emocionais. E esse é o piso por onde tudo é erigido. Mas se nós disséssemos que há uma segunda personalidade no mesmo ser, sem que isso seja transtorno, nós temos a abordagem profissional. Porque bem, sabemos que tem pessoas que agem de um jeito sem estar no exercício da profissão, e tem pessoas que no exercício da profissão assumem uma outra personalidade. E do mesmo jeito que evidenciamos a importância dos pais no piso de todo ser, os irmãos diziam, especificamente esse amigo espiritual, quando os professores da academia descobrirem que não estão preparando só os seres dentro de uma visão técnica e colocarem o enternecimento, a humanização, nós teremos essas duas faces do mesmo ser, plenas em amor. E se a gente fosse pegar um brocardo popular que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta? Os professores que se permitem. Quem não tem uma agenda cheia nos nossos dias? Quem não vive numa luta constante contra o relógio? Parece que de repente a gente é um personagem do Alice no País das Maravilhas. A gente é um coelho ali sempre atrasado. Mas se esse profissional
se esse formador, não importa se o nome é preceptor, professor, orientador, na Bíblia, Paulo diz assim, o maior abençoa o menor. Dentro da tradição judaica, tem a figura do Goel, que é muito difícil ser explicada, mas que, em outras palavras, traduzido para o Ocidente, em racionalidade, o Goel é aquele que, se fosse preciso, até se sacrificava para libertar os irmãos mais jovens da escravidão. E nós nos tornamos escravos, escravos das nossas metas, dos nossos alvos, e vivemos à periferia de quem somos. O trabalho humanitário faz esse diálogo com a nossa essência. E os professores, preceptores, formadores, quando eles encontram um tempo, ainda que o marido reclame, ainda que os filhos não entendam, ainda que as pessoas, os colegas se perguntam, por que você faz isso? Estão abrindo estradas. E o Espírito me diz, André, quando as lágrimas, as dificuldades molham as minhas faces, eles dizem assim, quem abre estrada sangra os pés, mas deixa seu nome cravado, não lá fora, mas na sua essência. Então eu queria fazer o convite aos professores, aos preceptores, necessariamente, não precisam servir a uma outra instituição, mas que possam exemplificar a humanidade, que possam abrir portas, porque aquele que forma, e você que é aluno, nós elegemos um professor como nosso molde. É assim? Eu escolhi o Cristo, mas nós temos os professores transitórios, os mestres das partes da nossa estrada. Se cada professor souber que ele não está ali somente para ensinar cálculo, fisiologia, anatomia, se ele souber que está passando o seu exemplo, a sua dedicação, o seu empenho como referência, esse profissional da manhã vai modificar onde ele estiver. E cada ponto que se acende é luz onde quer que ele se encontre. Então o convite começa dos professores, dos pais, que invariavelmente amanhã envolve toda a humanidade. Porque nós temos mestres, acadêmicos ou não. Nós temos pais, de uma forma ou de outra, biológicos ou não. E se a gente tiver a noção disso, se a gente exemplificar, a gente está tornando a humanidade melhor. Muito obrigado pela oportunidade, viu, André? Muito obrigado a Uncisal por este momento. Que Deus abençoe a todos. Encerramos assim, então, mais um episódio do Voz, o podcast da Uncisal. Agradeço muito a sua presença e suas palavras, Vitor. Agradeço também às professoras Gabriela e Marisa e a você que nos acompanhou até aqui. Continue acompanhando as ações do Voz, da Uncisal e do Centro Espírita Nosso Lar pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio do Voz, quando a voz da universidade se encontra com a voz da comunidade. Até lá!